Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que você está assistindo essa live. Eu sou Robson Benta, um homem preto, com 58 anos, cabelo grisalho já, estilo Black Power. Tenho barba, meu cavanhaque está todo branquinho já, e a barba do rosto e o bigode estão branqueando. Eu estou na sala da minha casa, estou usando uma camisa de manga curta, azul, com umas flores em cores aqui na região do peito, né? Uma golinha tipo polo, assim. E estou aqui na sala, tem a cortina lá atrás, a janela lá atrás, dos lados tem quadros, um quadro de uns amigos nossos e um quadro com fotos. A parede é branca. Eu mexo muito com as mãos, né? Minhas mãos aparecem muito. Eu uso óculos, um óculos com armação preta, bem discretinho assim, que nem eu. Nós continuamos, então, com as nossas lives do projeto Cruz e Souza para Todos, e aqui segue as informações iniciais. Cruz e Souza para Todos, últimos sonetos para ver e ouvir, segunda edição. A tradução de 48 sonetos para Libras e produção do videobook bilíngue com audiodescrição e do audiobook em português. O projeto foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura, edição 2021, e executado com recursos do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. É realizado em parceria com o IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, e profissionais e empresas parceiras que integram a equipe do Programa de Formação Cultural Arte para Todos. Conta também com o apoio de divulgação da FECAM, Federação Catarinense de Municípios. E hoje a gente está aqui com a Ellen Guedes, lá de Lages, para fazer uma conversa, porque a ideia do projeto Cruz e Souza para Todos não é só a acessibilidade da poesia do grande poeta Cruz e Souza, mas também trocar com representantes das diversas regiões do Estado sobre as suas experiências e iniciativas, porque nós, compartilhando, aprendemos também, né? É uma troca que é necessária, uma vez que a inclusão é um processo sem volta e a gente precisa chegar logo no lugar em que não se precise mais falar a palavra inclusão, porque todas as pessoas serão reconhecidas como pessoas e as necessidades de cada um são diferentes umas das outras, né? Ellen, obrigado por estar aqui com a gente. Pode se apresentar. Esqueci da nossa intérprete, desculpa, Núbia. Nós temos uma intérprete de Libras, a Núbia, né, para que a nossa live seja mais acessível. Núbia, você pode se apresentar, por favor? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estiverem nos assistindo. Então, eu sou Núbia, meu nome. O meu sinal para a comunidade surda é N nas bochechas, o N, a configuração de mão, e nas bochechas porque eu tenho sardas, né? E eu uso um óculos vermelho, estou usando agora um óculos vermelho, estou usando brincos, meu cabelo está preso e eu uso blusa preta e o fundo aqui é branco para poder dar mais visibilidade na questão da língua de sinais e toda a interpretação. Beleza, Núbia? Eu esqueci de dizer que eu tenho um sinal também na comunidade surda, que é a mão, os dedos abertos como uma aranhinha, fazendo movimento sobre a minha cabeça, em referência ao meu cabelo Black Power. Adoro o meu sinal em Libras. Ellen, agora finalmente com você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Com grande honra, né, que eu tenho essa oportunidade de poder estar conversando com vocês sobre esse projeto maravilhoso. E, claro, né, como uma pessoa com deficiência visual e habitualmente eu faço me identificar, me descrever para as nossas pessoas com deficiência visual que têm a oportunidade de ter acesso a esse vídeo. Eu sou uma pessoa mediana, cor de pele bem clara, sou bem branquela, tenho bastante sardinhas no rosto, não sei se no vídeo aparece, mas eu tenho bastante sardinhas, uso óculos, mas o óculos é só para enfeitar o rosto mesmo, não tem grau nenhum, tenho deficiência visual quase total, sou visão subnormal, enxergo apenas de um olho,
E meu cabelo, ele é preto, bem longo, preto azulado, né, atualmente. Sou uma camaleoa, sempre vivo trocando de cores. Também, né, tem um sinal em Libras, né, na comunidade surda, que é o L, e puxando o meu cabelo. L deslizando o meu cabelo. E tô de blusa azul, esmalte azul, né, gosto bastante dessa cor. Atrás de mim tem um banner da instituição ADVIPS, a qual represento atualmente. Sou deficiente visual, presidente de uma instituição que trabalha com a cegueira total, baixa visão e visão subnormal. Trabalho com os cegos, né, dentro do município de Lages, e tenho uma instituição a qual eu presido, e também trabalho como assistente social dentro de um projeto na instituição ADVIPS. Então, atrás de mim tem o bannerzinho. Nosso banner, para quem não conhece, nossa logo, instituição ADVIPS, ela é duas mãos sobrepostas, duas mãos diferentes, não são iguais, e dentro um globo ocular, né, um olho, e embaixo com as letras pretas, escrito ADVIPS, o olho ele é azul e as mãos elas são rosa, assim, um bege, não sei dizer exatamente, mas é nesse sentido. Estou aqui na ADVIPS agora e vou estar com vocês aí no decorrer da live. Ok, obrigado, Ellen. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo bem informal mesmo, porque a gente precisa desconstruir essa ideia de que os processos de acessibilidade e inclusão são uma coisa muito elaborada, que precisa de muita terminologia técnica. Pedi para Ellen falar novamente o nome da instituição. Ficou o nome da instituição, ela vai soletrar. ADVIPS, ou ADVIPS. Legal, tem sinal. Tem sinal. Beleza, joia. Ok. Então, nessa segunda edição, a gente tem essa preocupação de oferecer o espaço para essa troca de conversa entre representantes de associações ou do poder público, porque nós, artistas, usamos a arte e descobrimos um caminho para criar espaço de acessibilidade. Então, o Cruz de Souza era um poeta preto, a gente vai falar de literatura e vai falar do artista e do artista preto e do preconceito. E se a gente fala do preconceito com o preto, fala também do preconceito com o deficiente e do preconceito com a mulher. Então, a discussão se abre, volta que eu falei antes, né? Então, quando olharmos para todos como pessoas, as características vão ser só características diferentes. Mas, por enquanto, a gente precisa falar ainda particularmente, né? Então, a ideia é falar, nós, artistas, achamos esse caminho, criamos esse produto porque entendemos que nos interessa que as pessoas acessem o nosso trabalho, que é a poesia, que é a literatura, que é o teatro. E você, como, né, representante da associação, também vai falar para a gente da sua experiência, né, das dificuldades, dos sucessos, dos acertos, e como pessoa com deficiência, é você que vai nos dizer, não só para nós aqui do Arte para Todos, mas para quem depois assistir a live, quais são os caminhos, né? Porque, infelizmente, né, a inclusão de pessoas com deficiência nos processos culturais e em todos, né? Mas aqui a gente está falando um pouco mais da cultura, é muito recente, infelizmente. As pessoas que têm alguma deficiência sempre existiram. Então, falar em inclusão significa que quem excluiu quem, né? E se a gente vai agora incluir, a gente vai incluir pedaços, a gente vai dizer que essa pessoa é a deficiência, então nós vamos fazer coisas para essa deficiência ou para aquela, não, né? Vamos incluir as pessoas. Então, que você falasse um pouquinho para a gente do teu lugar de pessoa com deficiência, né? A gente trouxe pessoas para orientarem o nosso trabalho, porque não dá para a gente fazer sem, né? Então, no audiobook foi o Paulo Suldovs, que deve conhecer, que foi nosso consultor, e para Libras foi o Darley Goulart, que é ator, que agora está fazendo mestrado lá no Rio, mas que nos assessorou, porque ele sabe mais de surdo do que a gente, né? E a gente reverencia e agradece a partilha. Por favor, Ellen, fala um pouquinho, tanto profissionalmente como se você já nasceu com a deficiência, então como é que foi a experiência ao longo da tua vida de acessar as coisas de tudo, principalmente assim da cultura, no caso. Então, iniciar a minha história, né? Quem sou eu, Ellen Guedes?
Eu sou uma mulher, mãe de um menininho de 8 anos, desde 2014 que eu entrei nesse mundo da deficiência, porque até então eu frequentava escola regular, eu tinha baixa visão, mas eu enxergava, né? Eu lia e escrevia como qualquer outra pessoa. Eu gostava muito de leitura, de escrita, eu ia muito bem na escola, sempre fui uma das melhores alunas, sempre me empenhei muito, porque eu gostava muito disso e, de repente, eu me deparei com a questão da deficiência visual. Foi difícil no primeiro momento, porque nunca é fácil, não somente pela questão da perca enquanto pessoa, de você ter uma visão e, de repente, você não ter mais, né? E o processo que você, enquanto pessoa, precisa para se adequar, se reabilitar, e se reencontrar na sociedade, principalmente nessa sociedade que infelizmente ainda é muito visual, ainda é muito preconceituosa, é muito desentendida das nossas questões, pessoas com deficiência e segmentos das pessoas com deficiência. Então, assim, esse processo, para mim, ele ainda permanece, porque é continuado, né, essa transformação de mim, Ellen, enquanto pessoa, isso vai acontecendo no decorrer do tempo. Eu ainda estou com a perca da visão em processo, né? Então, eu posso acordar amanhã cega total. Hoje eu tenho um resquício de visão, mas amanhã talvez eu já não tenha mais. Eu tenho que estar preparada para isso. E os meios, né? Os meios onde a gente vive, convive, eles não estão acessíveis à nossa realidade. Eles não estão acessíveis às nossas necessidades, principalmente na parte cultural. A gente sente essa necessidade e essa falta realmente de ter espaços destinados a nós, pessoas com deficiência, de ter momentos destinados a nós, pessoas com deficiência, isso ainda, né, é algo naturalizado, porque o mundo ele é muito visual, ele é muito auditivo, ele é muito, e nós somos poucos, né, se você for prestar atenção e avaliar, ainda somos poucos. E para a gente mudar essa realidade, esse processo de mundo, ele é trabalho de formiguinha mesmo, é trabalho de formiguinha. E espaços para pessoas com deficiência visual, aqui onde eu resido, onde eu moro, eles são muito limitados. Eu tive acesso à poesia devido ao projeto de vocês, né? Ouvindo os audiobooks, que eu consegui me aprofundar no que dizia as palavras, eu consegui compreender o que o autor estava tentando não mostrar, mas que a gente sentisse. E eu venho trazendo isso para os demais, as quais eu tenho contato, também são pessoas com deficiência visual, que, né, eu trabalho diariamente, todos os dias da minha vida, eu vivo, convivo, sobrevivo, né, na deficiência visual. Então, assim, eu tenho trazido aqui para dentro da instituição ADVIPS essa parte mesmo da cultura, e através desse projeto de vocês, através da possibilidade do que o Cruz de Souza nos possibilitou, vem transformando, vem trazendo rodas de conversas, vem trazendo pontos, né, que é tão interessante e ao mesmo tempo tão tocantes para nós enquanto pessoas, assim, a acessibilidade nos meios de cultural, digo em ambientes próprios, como construções ainda muito limitado, a gente não tem isso. Cinema, é raríssimo você conseguir encontrar um vídeo áudio descritivo para você compreender o que está sendo passado sem ser necessário estar enxergando. Ainda a gente é muito limitado nisso, ainda não tem muito fluxo, né, para a gente conseguir estar mais amparado e mais dentro da questão da cultura. Então, assim, não é que a gente não queira, é que a gente não tem. Né? E através desse projeto de vocês, a gente conseguiu trazer para dentro da instituição ADVIPS uma outra realidade, um outro momento de pessoas, porque não é só a cultura, é vivê-la, né? E isso é bem importante para a gente, enquanto pessoa com deficiência, e veio agregar muito no nosso ser, né? Veio agregar muito mesmo. Vou tomar um tempinho aqui seu. É muito importante ter o depoimento, fico feliz, né, que o projeto tenha chegado
com essa profundidade, né, aí no teu espaço de trabalho, na tua comunidade, e fiquei tocado mesmo, porque a gente sabe que pretende atingir, né, mas é você que dá a resposta às pessoas que recebem o trabalho, que nos dão a resposta da dimensão disso, né? E eu queria falar, a gente não pode esquecer da importância da manifestação pública, né, das nossas necessidades. Eu falo para os nossos alunos, a gente trabalha há 10 anos já com pessoas com deficiências, as mais diversas, e eu faço o nosso teatro, que eu sou professor de teatro, nosso teatro é político. Não, mas a política não é só partido A, partido B, né? É uma decisão política mudar as calçadas, é uma decisão política cobrar a acessibilidade para as pessoas que também vivem na comunidade. Então, a gente precisa ocupar esse espaço para reivindicar, começar a frequentar os espaços, chamar a atenção. Não é para todo. A gente fez o Cruz de Souza, não é para todo mundo fazer todos os livros de poesia, apesar de que eu acho que todos deveriam, porque se tem pessoas que não, né, que não conseguem enxergar o texto, o leitor automático resolve algumas coisas, mas a gente precisa pensar que a interpretação, as intenções da poesia desaparecem. Então, não dá para cumprir uma acessibilidade burocrática. Tá aí, a pessoa está ouvindo. Então, nós estamos transformando essa pessoa numa menos pessoa. O que você não considera quando a pessoa é o outro? Né? Resolveria para você só saber das palavras, porque a nuance da interpretação, do jeito de falar, confere, né? Traz o sentido para a poesia. A gente fez isso, por exemplo, para traduzir para Libras, o Darley, nosso consultor, é que nos jogou na cara. Essas palavras não existem. O Cruz Souza repete palavras ou traz sinônimos. Isso para a comunidade surda não diz nada. Ai. Né? A Núbia participou do processo junto, éramos nós três. Como é que a gente faz? Então, tem que recriar a poesia para que ela chegue no surdo com a mesma intensidade que chega no ouvinte. Né? E também foi essa nossa ideia, que a pessoa cega ou baixa visão receba, óbvio que é a nossa interpretação, mas é uma interpretação, não é o texto chapado, as palavras sendo ditas ali daquele jeito. Porque se a gente quer incluir, a gente tem que incluir com o mesmo privilégio que a gente tem. Se a gente consegue ler e saborear as palavras, que todos possam também. Né? Então, essa atuação política nas associações, né, que é reunir... As pessoas foram abandonadas, como é que elas vão procurar alguma coisa? Só porque eu fiz, eu vou achar que as pessoas vão vir? Eu botei intérprete e não veio ninguém. As pessoas não deixaram de frequentar só porque não tinha intérprete. Foram expulsas, né? Foram desconsideradas. Então, a gente que está tomando a frente nas iniciativas tem que entender primeiro que tem que fazer contato com as pessoas. Porque a gente vai saber por elas que não basta fazer o audiobook, não basta colocar um intérprete. Né? Vocês têm que, né, nos deixar confortáveis de que a gente está sendo aceito, que a gente tem espaço e que a nossa voz vai ser ouvida. É não robotizar, né? É você Isso. não robotizar. Perfeito. Você coloca a alma naquilo que você está apresentando, diferente de um sistema. Nós, pessoas com deficiência visual, usamos no telefone o Talkback, usamos o JAWS, usamos o NVDA, que são sistemas que leem, né, o que está descrito, o que está escrito, porém ele não nos diz o que aquilo tem de sentimento. A gente não consegue ter essa compreensão quando a gente escuta um texto lá no computador do JAWS lendo, diferente de um outro nos explicando o sentimento daquela palavra, é diferente. E nós, pessoas com deficiência visual, a gente não tem muito acesso, porque muitas vezes as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão em fase escolar, eles não têm nenhum segundo professor em sala de aula. Eles não sabem nem sequer ler e escrever, e tem essa dificuldade de
ter acessibilidade em relação ao que está sendo apresentado. E através do projeto, através das falas, através do sentimento que é posto quando é explicado a poesia, o tema a ser desenvolvido, é diferente, né? Porque ele te leva aonde o poema quer pôr. Ele não nos tira de onde estamos, ele nos leva aonde é necessário. Diferente de um sistema lá robotizado, sistematizado, sem sentimento, sem compreensão. Palavra, só palavra, né? E através disso, desses momentos, né, a gente consegue ter algo bem a mais que nos transforma, que nos capacita, que nos compreende, e também a gente, através disso, consegue agregar aos demais que não tenham acesso, que isso é bem importante. É a gente se sentir reconhecido, né? Eu sou um homem preto, e aí, pegando ali o gancho que eu falei, a gente aproveita o projeto para falar de todas as coisas que ele envolve, porque nós somos pessoas que estudam poesia, que não estudam poesia, que fazem poesia, que queriam conhecer, que queriam poder escolher se gostam ou não desse estilo, mas ele tem que nos ser apresentado. Tem que nos ser apresentado. Eu vou fazer uma pausinha para a gente ouvir e ver em Libras o poema que você sugeriu que a gente colocasse, que eu achei uma ótima escolha, que é o Condenação Fatal, né? Para as pessoas terem um gostinho, né? Vão assistir essa live, vão ver isso, que interessante, e vão lá no audiobook, lá no nosso canal Robson Benta Arte para Todos, e vão conhecer toda a coleção. Agora, esses 48 da segunda edição complementam, né? O Últimos Sonetos é um livro com 96 sonetos do Cruz de Souza, no período em que ele estava ali na sua fase final de vida, porque ele estava com tuberculose e não conseguiu arrecadar dinheiro com os amigos, nem com o trabalho dele, para se tratar em tempo. Então, o tema da morte, o tema desses questionamentos está muito presente, né? Algumas pessoas, que pesado. É esse artista que estava passando por esse momento e precisava escrever, porque a vida dele era escrever. Então, esse era o assunto. E serve muito para eu pensei muito sobre vida, sobre morte, sobre relacionamento, escutando e pensando nos sonetos do Cruz de Souza. E gosto muito, né? Eu que sou vidente, gosto muito de me ouvir, que a gente está ali meia tela para cada um, gosto muito de me ouvir vendo a interpretação em Libras, também complementa para mim, me traz um outro olhar, me aproxima, né, dos meus amigos surdos. Vamos fechar nossa câmerazinha, então, e vamos assistir agora no meio da nossa live esse soneto, né, para despertar esse gostinho também das pessoas que estão acompanhando. Você fecha aí o meu? Eu não sei fechar. Tu consegues fechar, Juliano, a dela? Consigo, aham. Então tá bom. Eu não sei. Pode deixar. O Juliano faz, pode ficar por aí. Condenação Fatal. Condenação Fatal. Ó mundo que és o exílio dos exílios, um monturo de fezes putrefato, onde o ser mais gentil, mais timorato dos seres vis, circula nos concílios. Onde de almas em pálidos idílios, o lânguido perfume mais ingrato magoa tudo, e é triste como o tato de um cego em balde levantando os cílios. Mundo de peste, de sangrenta fúria e de flores leprosas da luxúria, de flores negras, infernais, medonhas. Ó, como são sinistramente feios teus aspectos de fera, os teus meneios pantéricos, ó mundo que não sonhas. Bom, depois desse soneto, eu gosto muito do que resultou esse trabalho, né? Porque faz a gente pensar, faz a gente olhar, faz a gente ouvir com mais atenção. A gente está praticamente chegando no momento de finalizar a nossa conversa, uma conversa curta, mas muito importante o depoimento que você fez, Ellen, muito importante, porque ele traz esse retorno que a gente busca, né, de como ele está chegando, porque a gente pretende fazer mais trabalhos, né, com áudio, não só do Cruz de Souza, mas outros textos. Como a gente é artista, insisto, né, a nossa tendência é trabalhar com textos de literatura, com material relacionado à arte.
mas que fique, né, para o interesse de pessoas de outras áreas produzirem material também, porque não adianta oferecer espaço na sala de aula para um aluno cego e ele não ter acesso aos materiais como os outros têm, né? A gente está fazendo assim burocraticamente. Os nossos papos são para trazer esses depoimentos, para a gente fazer as falas. Eu mesmo acabo construindo ideias a partir das coisas que eu tenho escutado, e é isso que é bacana, né? A gente somar. Eu ofereço o que eu tenho, você oferece o que você tem, para que a gente construa junto e ofereça para outras pessoas se juntarem a nós, aproveitarem, né, desses conhecimentos, dessas experiências e avançarem, para que a gente, né, conquiste um espaço de mais humanidade e de mais respeito a todas as pessoas, independente das características de cada uma. Então, Ellen, com você, para a gente fazer esse fechamento, a gente não vai concluir, óbvio, né, porque não dá tempo da gente falar tudo, mas fica esse gostinho, né, para quem está acompanhando a gente em qualquer momento que estiver assistindo essa conversa, que pense, né, sabendo o pensamento de uma pessoa que tenha deficiência e aqui de um artista que, né, está tentando se conectar o mais próximo possível da realidade dessas pessoas. Então, tem que ser junto. Então, gente, primeiramente, parabéns, né, pelo trabalho. Obrigada por nos apresentar algo tão precioso, tão importante, por nos permitir a ter acesso a um presente, né, que tanto vocês, pessoas que enxergam, que conseguem ler, que conseguem escrever, de poder nos proporcionar esse momento de leitura, esse momento de poema, esse momento de toque mesmo na alma. A gente, enquanto pessoa com deficiência, principalmente aqui em Lages, isso mudou bastante e a gente vai ter agora, no final do ano, a gente quer fazer aqui dentro da nossa instituição, da nossa escola para cegos, um momento em que os nossos próprios alunos, as pessoas com deficiência visual, tragam justamente poemas, né, do Cruz de Souza, e com essa libertação total de poder sentir, de poder tocar, né, o que está sendo colocado, o que está sendo lido, o que está sendo escrito pelos autores, por vocês que fazem interpretação. Parabéns pelo trabalho, parabéns, continue nos abençoando, proporcionando para a gente, né, esses momentos tão importantes, para as pessoas que pensam em escrever poemas, para as pessoas que pensam em fazer também cultura para pessoas com deficiência. A gente pode ter certeza que vai ter quem escute, vai ter quem veja, vai ter quem sinta, vai ter quem esteja aqui para receber. Muito obrigada por esse espaço, continuem o que vocês estão fazendo, que é maravilhoso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente vai estar aqui sempre para o que for preciso. Pode ter certeza que somos parceiros no que necessita for. O Braille vai ser colocado, sim, nos poemas, para que as pessoas com cegueira total consigam lê-los, né? E através dos audiobooks, a gente vai pôr momentos dentro da nossa instituição para as nossas pessoas com deficiência sentir realmente o que está sendo colocado e o que o Cruz Souza nos apresenta, o que o Cruz Souza nos mostra, né? De tão contemporâneo. Eu digo para vocês que, ouvindo o audiobook, eu parece que ele estava falando comigo, sabe? Eu me senti completamente, eu até fui pesquisar, mas será que ele tem deficiência? Será que ele é cego também? E porque a realidade dele, em muitos momentos, em muitos pontos, é o que nós vivemos. Ele trouxe lá atrás o que hoje muitos de nós ainda passamos, nesse mundão, né? E esse poema que eu trouxe, eu fui tocada completamente por esse poema e algo assim que eu vou levar para minha vida, porque muito do que está ali descreve do que eu já passei, do que eu já senti, e tanto este quanto os outros nos agregam muito enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto humanidade, né? Muito obrigada mesmo, de coração, gente. Então, bonitona, eu estou aqui transbordando, né? Porque, enquanto artista, enquanto idealizador do projeto, eu queria chegar perto desse lugar que você me relata que eu cheguei com o trabalho, né? Nossa equipe, essa galera, tem uma galera muito, muito, muito especial que está junto com a gente, né? Porque eu faço um pedaço do projeto, né? Mas felizmente a gente tem um time gigante aqui de pessoas bacanas
que vão, com certeza, se emocionar também com o teu depoimento. Eu quero lembrar agora, né, da função de condutor dessa live, que os videobooks e os audiobooks e lives das 2 edições do projeto estão disponíveis para acesso gratuito no YouTube. E o projeto desse ano foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Under de Apoio à Cultura, edição 2021, e executado com recursos do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Vocês podem acompanhar as nossas atividades no Instagram, no @BentaRobson, e também no perfil do IMPAR, @Instituto_IMPAR. E lembrando para Ellen e para todas as pessoas que estão assistindo aí que a gente pode enviar os arquivos, né, dos 2, tanto do videobook quanto do audiobook, para bibliotecas de instituições, de faculdades e de escolas, porque às vezes a gente vai usar a internet e capenga, né? Então, a gente pode disponibilizar, é só entrar em contato com a gente, que a gente mostra o caminho, como a gente pode enviar para vocês. Ellen, muito agradecido, né, pelo retorno, que de verdade me emocionou, né? Eu me emocionei o processo todo de construção, a finalização, e aguardava muito, né, ter esses retornos. Tenho tido alguns, mas esse teu me pegou muito em particular. Tá? Eu vou sair dessa live bem faceiro. Grato mesmo, bonitona. Fique bem, tá? Felicidades. E que um dia a gente vai chegar. Eu estou para ir a Lages. Eu fiz um filme aí, né, com o Gilson, o Robson do Sesc também, meu parceiro de teatro aí. Eu vou te procurar, tá bom? Beijo grande para você, para sua família, e sucesso aí no seu trabalho. Tchauzão. Obrigada. Agradecimento FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Produção e divulgação, AIC Gestão Cultural, Inclusão e Diversidade, Agência Aquele Trio, Futuro Coletivo Filmes, Clique Comunicação, Mundo New Comunicação, Estúdio Marcial Records, Mídia 4 Filmes. Realização: Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, edição 2021. Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Na sequência, as logos do IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, e do Arte para Todos, Teatro e Desenvolvimento Urbano. Canal YouTube Robson Benta, Arte para Todos. Este videobook foi produzido em 2022 em Joinville, Santa Catarina, Brasil.